Então, Valdiana, como foi ingressar nesse ramo da beleza, ingressar no ramo do empreendedorismo? Como foi o início da sua carreira? O início sempre é difícil para todo mundo, né? Eu comecei muito cedo e aí, aos finais de semana, eu ia para o salão, né? Para tentar quebrar aquela ansiedade, aquela monotonia da minha vida. E eu achava interessante. Comecei a tomar gosto, comecei a fazer perguntas. E aí, um dia, meu marido chegou: por que você não faz um curso, né? Eu pago para você. Aí a gente pagou esse curso. E aí foi a melhor coisa da minha vida, né? Que disse: não, é isso que eu quero, é esse ramo que eu vou batalhar para crescer. E você teve apoio familiar, o apoio dos amigos? Como foi nessa questão do apoio? Sim, tive apoio da minha família, até mesmo da minha mãe, né? Que no começo ela me cedeu um quartinho na casa dela para eu montar, começar. Comecei muito pouco, só com um espelho, um lavatório e as coisas bem básicas. E graças a Deus ela tomava conta da minha filha quando chegava uma pessoa. E aí foi crescendo, graças a Deus as minhas amigas começaram a vir fazer cabelo comigo e passando para outras e graças a Deus foi aumentando a clientela. Nesta época da pandemia, né, que parou tudo, eu queria saber como foi que isso aconteceu, como foi para você, como é que você estava em relação ao seu salão, se já estava montado, e como foi as suas dificuldades em relação à pandemia, quando ela veio, porque parou tudo, não foi? Sim, foi um momento muito difícil. Acho que até o mais difícil assim da minha profissão, que foi parar total, né? E aí a gente fica na incerteza, né? De parar e não ter mais produção, saber, porque o comércio parou, mas as contas não, né? Então a gente sentiu essa dificuldade muito grande. Mas sempre perseverando e graças a Deus, depois a gente foi renovando, né? E foi querendo ter mais novidades para atingir o público que a gente perdeu durante a pandemia, né? Que inevitável perder, né? Mas graças a Deus a gente está se erguendo novamente. Mas foi um tempo muito difícil mesmo. Quais são as coisas que você assim julga, que você diz que são importantes e as coisas que você recomenda, né, para aquelas pessoas que estão começando agora, para que elas não venham passar por isso, as coisas que você julga e as coisas que você acha gratificante? Eu acho importante frisar, né, você tem sempre que estar buscando novas técnicas, novas tendências, né, pelo menos no meu ramo, há sempre uma coisa nova, todo ano lança uma coisa diferente, você tem que sempre se renovar, porque o público quer coisas novas, né, o público quer coisa que ele nunca viu, né, ele quer entrar no seu comércio e ver que lá no outro não tem, né, quer coisa assim espetacular e você tem que se rebolar e não deixar que o outro cliente traga isso primeiro que você, né? E o conselho que eu dou é que você sempre persevere, que você sempre busque conhecimento na área financeira, né? Para você estar sempre estabelecendo metas, né? Cortes, né? Para levar a sua situação financeira mais alto, né? Porque você quer, lógico, você quer sempre crescer, quer sempre mais, quer sempre apurar, né? Então isso é muito importante, você ter uma estabilidade financeira boa. Quais são as 5 lições mais importantes que você aprendeu ao decorrer da sua jornada como mulher empreendedora? Eu aprendi a ter jogo de cintura, aprendi a superar os medos, a timidez. Eu aprendi que eu sou mais forte do que eu pensei que fosse. Aprendi que eu sou capaz e aprendi que eu posso tudo. E se eu posso tudo, qualquer mulher pode também. É só querer e buscar. Qual foi a sua maior dificuldade e o seu melhor momento, né? Porque é importante também a gente relatar o melhor momento. Sim. A grande dificuldade que eu senti foi quando o meu marido ficou desempregado e a gente estava sustentando a nossa família somente do salão, né? Então eu senti o peso da responsabilidade familiar toda em cima de mim e eu tive que me rebolar
várias maneiras, né? Tanto no marketing como no boca a boca, trazendo coisas novas para a gente passar pelaquela crise. E o meu momento, o ápice da minha profissão foi agora faz pouco tempo que eu reformei o meu salão, esse espaço que a gente está agora, né? Que era um projeto que eu e meu marido sonhávamos muito e graças a Deus a gente conquistou. Não está perfeito, mas vai ficar. Agora, finalizando, o que você diz para as mulheres que estão começando agora com essa questão do empreendedorismo, que são novas, que estão passando por dificuldades tanto familiares quanto dos amigos que não apoiam? O que você diz para essas pessoas? Eu falo que não desanime, né? Porque as dificuldades são inúmeras. Os obstáculos mais ainda, mas eu acredito que se você tem um sonho, uma meta, não adianta ficar reclamando nem escutando, porque você vai escutar muitas coisas que vai deixar você para baixo, né? Muitas coisas negativas, mas eu acredito que se você tem uma meta, você busque, você procure conhecimento que você vai conseguir. E aconselho também as amigas profissionais que abracem, né? Que ajudem quem está começando, porque eu tive essa dificuldade logo quando eu comecei, né, de pedir ajuda a outros profissionais e não ter sido ajudada, né? E então eu peço assim para outros profissionais, não só nesse ramo, mas o pequeno empreendedor, né, que está vendo seu colega também entrar no ramo, que ajude também, porque eu acho que a humildade é a chave para o seu negócio levantar cada dia mais. Então eu quero te agradecer, né, Eu quero te agradecer pela senhora estar aqui, pela senhora ter falado sobre essa questão do empreendedorismo, que abrir essas memórias, né, reabrir as memórias, voltar no tempo. E desde já eu deixo a palavra com você, Valdiana, foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu e eu agradeço a oportunidade de ter contado um pouquinho da minha história e precisando estou aqui. Primeiramente, assim, eu queria saber como você começou, assim, a ter esse sonho, assim, algo assim, tipo, seguir uma carreira e tal. Bom, não foi nenhum sonho, né? Tudo aconteceu muito por acaso. Quando a gente começou a pandemia, em 2020, aí a gente ficou muito perdido com relação a trabalhar remoto, né? Então eu comecei a buscar na internet maneiras, né, orientações de como seria esse trabalho remoto. Aí entre uma pesquisa e outra, sempre cai as propagandas, né? Aí começou a sair propaganda de sabonetes naturais. E eu achei assim super interessante, gostei da ideia. Aí comecei a querer me aprofundar mais. Aí mesmo na internet eu conheci o Peter Paiva, porque ele é o expert em sabonete, né? Aí ele ofereceu um curso bem longo, gratuito. Eu fiz também este curso. Aí foi que eu comecei a me apaixonar ainda mais, porque ele deu todos os ingredientes, ele falava tudo, cada um, a importância de cada um no produto, né? Aí eu comecei devagarinho, aí comecei a querer fazer. Aí no decorrer do tempo as pessoas começaram a encomendar. E eu, sempre que eles fazem por encomenda, sempre que fazem encomenda, eu estou aqui pronta para atender. A senhora viu que isso estava crescendo muito, né? E a senhora gostou, assim? A senhora acha que isso foi bom? Para mim foi maravilhoso, porque a arte da saboaria, ela é uma coisa que está muito em gosto atualmente, né? E são produtos que eles são benéficos para a nossa pele. Muito melhor do que os produtos que a gente compra em supermercado que tem produtos químicos, né? Tem produtos químicos. E aqui não, aqui é natural, você pode usar, muito mais benéfico para a saúde. Eu queria saber, assim, né, que a sua família achou, ou se a senhora tem algum apoio familiar, assim, sobre essas vendas? Bom, a minha família, ela contribui assim, além deles usarem, eles também divulgam, né? Divulgam para outras pessoas, para os amigos. E meu marido, sempre que eu estou fazendo, ele está lá no meio também, querendo fazer. Inclusive, esse sabonete que eu fiz agora, esse pequenininho, foi ele que embalou, porque não tive tempo de embalar. Mas assim, mais devagarzinho eu estou levando, tá dando certo.
eu queria saber, né, se sobre esses sabonetes ajudou em alguma coisa, tipo contas ou pagamentos, algo assim do tipo na sua casa? Sempre ajuda, né? Todo dinheiro extra, ele ajuda muito, né? Então, como eu nunca fui de ficar muito parada esperando o tempo passar, para não perder tempo, até porque eu não tenho mais nem oportunidade de estar perdendo tempo, porque eu já estou na idade bem avançada, para mim eu tenho que pegar tudo que vier. Mas assim, ajuda, claro, tudo que vem de acréscimo ajuda muito, com certeza. Porque também eu não faço só o sabonete em si, né? Eu faço água para lençol e sabonete, esses pequenininhos aí que você tá vendo, eles são para lembrancinha de casamento, de aniversário, né, de batizado. Faço tudo de acordo com o que o cliente exigir. Como a senhora acabou de dizer, né, sobre os pequenos sabonetes que a senhora bota assim para batizado e tal, essas coisas, eu queria saber assim, qual é o seu maior público, algo assim que a senhora vê que compra mais? Mulher, geralmente o meu público é aquele público que tem um pouco de espinha no rosto, né? Porque eu faço sabonete também para espinha e faço o colágeno também, que são os sabonetes que eu mais vendo, é o sabonete de enxofre e o sabonete de colágeno, porque o de enxofre ele é para eliminar as espinhas e o colágeno é para deixar a sua pele firme e limpa de todas as impurezas, né? Ele também mantém, ela não deixa a sua pele ficar com aquela elasticidade, ele mantém a pele firme. Qual foi o ponto mais alto e o ponto mais baixo nessa venda aí de sabonete? Mais alto foi eu ter chegado a esse resultado, né? Agora os mais baixos foi eu ter que pesquisar, né? Ter que ir atrás da matéria-prima, que como eu falei no início aqui não tenho, e estar sempre me capacitando, porque para a gente estar atualizada, nós temos que estar sempre capacitada sobre determinada coisa que você vai fazer. No meu caso é o sabonete, né? Então, eu estou sempre me capacitando, estou sempre buscando cursos, estou sempre procurando saber o que saiu de novo no mercado, para mim ficar atualizada e fazer os meus produtos que sejam produtos de qualidade, né? Que atenda a todos os meus clientes. Assim, eu queria saber o que a senhora tem, né, a dizer, a falar algo assim, para as pessoas que querem entrar, assim, nesse caminho, né, do empreendedorismo, e o que a senhora deixaria de frase para eles, assim? Eu diria que empreender não é fácil, empreender não é fácil, mas que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, né? A gente tem que correr atrás e buscar. Também não devemos entrar de corpo e alma achando que você vai investir um dinheiro hoje, que amanhã você vai ter o lucro. Porque isso não acontece, você tem que investir no seu produto, você tem que fazer a sua propaganda, tem que ganhar os seus clientes, porque quando você ganha 2 ou 3 clientes, eles automaticamente, se o produto for bom, se eles gostarem, eles vão indicar para outras pessoas, que no meu caso comecei assim, eu fui vendendo para as pessoas mais próximas a mim, e elas foram gostando e foram fazendo a propaganda, né? Então, nunca desista dos seus sonhos, porque o sol brilha para todos, há espaço para todos, né? Então vamos perseverar naquilo que você corre atrás. Não desista, por mais difícil que esteja. O caminho, você tem que ter fé em Deus e seguir, que tudo dá certo. Dona Valda, né? Eu agradeço a senhora ter dado essa entrevista, ter abrido essa casa, né, recebido com carinho, né? E por aceitar o nosso convite, né? A gente agradece muito a senhora e é isso, obrigada. Eu que agradeço, gente, sinceramente, eu fico assim muito feliz, porque a gente é uma contribuição que a gente está dando para o nosso município. É importante a gente ter essa parceria, né? E contribuir de alguma forma. Bom, assim, como a pandemia te afetou em questão do seu trabalho? Bom, eu comecei a minha loja online no início da pandemia. Eu vi muitos comércios fechando, muitas pessoas ficando sem trabalho.
e eu me encontrava sem trabalho e com esse sonho, né, que há muito tempo, em 2014, eu tinha iniciado e não deu certo. E eu deixei ele guardadinho, né? Engravidei alguns anos depois e a pandemia começou. Bem no início da pandemia, eu decidi, né? Vi uma oportunidade de eu mostrar o meu trabalho e eu comecei vendendo blusas, né? Por encomenda. E logo depois veio o auxílio emergencial e eu pensei em render esse dinheiro, né? Fazer esse dinheiro me ajudar de alguma forma futuramente, porque eu sabia que era temporário, né? A gente não ia ter esse dinheiro do auxílio emergencial por muito tempo. Então eu pensei, ok, vou fazer esse dinheiro render, investir. E eu comecei, né, a minha loja com muito pouco, bem no início da pandemia mesmo, né? As coisas tudo fechadas, os comércios fechados. E eu comecei 100% online, criei um Instagram, divulguei, né? Ali divulguei para os amigos próximos e depois fui começando a avançar, né, alcançando mais clientes e estou aqui. Você ter criado essa loja ajudou na vida financeira, na sua família e essas coisas? Com certeza, sem dúvidas. Como eu falei, né, eu me vi mãe, certo? Não tinha um trabalho, me vi com esse sonho e eu fiz disso uma oportunidade para mim e me abriu portas, né, me deu liberdade financeira, que era o que eu mais precisava, e principalmente aquela oportunidade de eu poder trabalhar próximo da minha filha, também, que era uma coisa que eu queria muito, né, poder acompanhar o crescimento dela. E ela é a minha maior inspiração, minha maior motivação é ela, tanto que o nome da loja é o nome dela, porque foi justamente nesse meu período de uma certa fragilidade que eu encontrei em mim aquela força para me começar a viver desse sonho. E você teve apoio de familiares, amigos? Com certeza. Bem no comecinho, eu falei para minha mãe que eu queria. Na verdade, em 2014 foi a minha mãe que me deu esse dinheiro, né? Ela fez a minha primeira compra, que infelizmente não deu certo. Eu não tinha conhecimento financeiro, não tinha conhecimento de mercado, de como atender, e acabou não dando certo, né? Então, o início de tudo começou por ela, depois dei continuidade mais na frente, uns anos à frente. Também tive muito apoio da minha prima, que ela que tirava as fotos para mim no início, não posso esquecer. Ela me apoiou muito, então assim, é uma loja construída por mulheres. Claro que eu estou aqui, mas também não posso esquecer das pessoas que me ajudaram a estar onde eu estou hoje, porque eu costumo dizer que eu posso não ter muito, mas o que eu tenho eu valorizo muito, certo? Então assim, a minha mãe, a minha prima e a minha família também me apoiaram para mim estar aqui hoje e não desistir desse sonho. E qual foi sua maior dificuldade ao ter essa ideia de criar sua loja? Bom, a minha maior dificuldade, assim, quando eu comecei, claro que, além de eu ter começado na pandemia, a minha maior dificuldade foi ter que me desdobrar entre ser mãe. Eu estava ali saindo do meu ensino médio e entrando na faculdade, né? Eu ainda estou na faculdade, né? Então, assim, a minha maior dificuldade era me desdobrar entre essas funções sem que eu ficasse a desejar em alguma, né? No sentido de que ficasse faltando um pouco de mim ali. E ainda assim é um dos meus maiores desafios no empreendedorismo, me dedicar a todas essas funções, certo? E eu acho que é diante dessa força que eu encontro por fazer o que eu amo, que eu ainda estou aqui, certo? E o meu maior desafio é esse mesmo, ter que ser mãe. Claro que a gente tem uma rede de apoio sempre, que ajuda, que apoia, que tá ali, mas você ter na sua cabeça que você é à frente daquilo, acaba sendo um grande desafio. E qual foi sua maior dificuldade ao começar a gravar vídeos? Porque você me falou que você grava aqui, então qual foi sua maior dificuldade na questão dos vídeos? Pronto. A minha maior dificuldade no início para gravar os vídeos, claro que a gente não começa sabendo. Então, assim, apesar de eu ter muita facilidade em gravar, em falar, eu ainda sou muito tímida.
E no começo, claro, eu era muito, muito tímida e eu tinha uma certa dificuldade para gravar. E também questão de cenário. Eu não tinha tapete, eu não tinha espelho, eu não tinha um celular bom, eu não tinha a ring light, né, que é essa luz que está aqui atrás. Eu não tinha nada disso. Esse cenário, que é o fundo onde eu gravo os vídeos, eu também não tinha. Então, a minha maior dificuldade foi eu conseguir meios para que eu pudesse gravar esses vídeos. Eu não tinha tripé, né? Eu não tinha suporte algum. Eu lembro que o meu primeiro vídeo que eu fiz de blusas, fiz apoiado naqueles móveizinhos de colocar televisão na parede. Eu fiz apoiado, né, nesse móvel, o meu primeiro vídeo bem simples, com a luz do dia mesmo. E essa, sem dúvidas, foi uma das minhas grandes dificuldades. Seu cotidiano mudou depois que você criou a loja? Com certeza. Bem no começo da loja, eu não tinha aquela rotina de organização. Então, eu lembro que eu acordava muito cedo, dormia muito tarde. A minha mãe falava: Evelyn, tu precisa descansar. Evelyn, tu precisa dar mais atenção à tua filha. Por eu não ter essa organização no início, né? Então a minha rotina mudou completamente, porque é algo que precisa 100% de mim. Precisa 100% de mim para atender, 100% de mim para estar aqui gravando vídeo, para estar mostrando as peças, porque eu uso a minha imagem para a loja. Eu faço questão de vestir o que eu vendo, certo? Então, assim, mudou completamente a minha rotina. Graças a Deus, hoje eu já consigo ter uma certa organização, né? Com o passar do tempo a gente vai se adaptando. Hoje eu já consigo organizar os meus horários, entre ter que estudar, entre ter que cuidar da neném, entre também o meu outro trabalho, né? Então, assim, eu consigo ter um pouco dessa organização. Algumas pessoas próximas a mim costumam até dizer que eu sou organizada demais. E qual foi, assim, sua maior inspiração para dizer: não, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente com a minha loja e... Aí tu vai me fazer chorar agora. A minha maior inspiração... A minha maior inspiração, sem dúvidas, é a minha filha. Sem dúvidas. Eu comecei a loja por causa dela. Eu sempre tive esse sonho, mas eu comecei a loja por causa dela. A loja tem o nome dela, Esther, e ela, sem dúvidas, é a minha maior inspiração. Ela e a minha mãe, claro, que nunca desistiu, que esteve presente em todos os momentos, até quando eu estava muito triste. Então, assim, sem dúvidas, elas são as minhas maiores inspirações. A Esther é a minha maior inspiração, é a minha maior força de vontade para mim conseguir, sabe? Para mim tentar, mesmo que devagarzinho, mas ela, sem dúvidas, é a minha maior inspiração. Ela. Bom, é isso. Eu queria te agradecer por ter participado, topado, né, fazer a entrevista. E eu queria agradecer a vocês que estão assistindo por terem assistido. E é isso. Eu queria agradecer você por a gente ter tido essa conversa, agradecer a todos os envolvidos que me convidaram para participar desse documentário. Estou muito feliz de poder contar um pouco da minha história, como falei no início. Eu só quero mesmo agradecer, dizer que já é um ponto muito importante estar participando desse documentário, tá bom? Primeiramente, como começou toda essa ideia de criar a Academia, o Espaço da Mulher? Como surgiu a ideia? Comecei primeiro pensando na minha formação. Não foi fácil, né? Até mesmo porque aqui em São Gonçalo não tinha área de educação física. Eu tive que ir para Caucaia. Então, com muito esforço, cheguei a me formar, né, como licenciatura e bacharelado em educação física, para mim poder realizar o meu grande sonho, onde o meu sonho era ter um espaço direcionado às mulheres. E esse sonho, ele foi assim, não só ficando no papel, mas sim eu fui tentando colocar ele em prática o mais rápido possível. E junto com o meu esposo, que é conhecido por todo, Léo Rocha. Quais eram as metas iniciais da academia? Era só para mulheres? Era aberta ao público geral?
Era para ajudar a sua família, uma renda extra? Como foi isso? Então, iniciou primeiro porque, como eu, mulher, já vinha praticando atividades físicas em academia, eu sentia a necessidade da mulher ela ter uma certa liberdade. Muitas vezes impedia dela fazer algum exercício porque incomodava, que geralmente tinha uma pessoa ali já esperando ela fazer aquele movimento. E aí, com a continuação, eu pensei, por que não abrir um espaço onde eu posso dar essa liberdade para a mulher? Comecei na minha casa, com um estúdio, né? E foi a adaptação na área da minha casa. Comecei com 5 mulheres, antes de um mês eu já tinha 35 mulheres. E aí o estúdio continuou, só que os meus sonhos iam aumentando cada vez mais. Como foi que a sua família se adaptou a isso? Suas filhas, seu marido, sua família em geral, sendo que o espaço fica na sua casa? Chegou um momento assim que foi um pouco complicado para a gente. A gente teve a perca do meu esposo e teve momentos que eu quis até desistir. Mas tinha uma força maior que saía aqui de dentro, que dizia assim, não, você não vai desistir. Você tanto sonhou, tanto acreditou nesse sonho, você foi em busca dele juntamente com o seu esposo, e por que hoje você vai desistir? Aí eu olhei para os lados e vi que a minha fortaleza se encontrava do meu lado, que é a minha filha, a Nanda Stephanie e a Maria Fernanda. Eu disse, e eu vou continuar. Mesmo tem dias que a gente está com o coração partido, lágrimas correndo pelos olhos, ou muitas vezes a gente enxuga e esconde só no coração, mas pensei firme, acreditei, né, no meu sonho, mas acima de tudo eu sempre coloquei Deus. Mas eu tive um diálogo com elas. Eu disse, minhas filhas, nós vamos precisar continuar, mas juntas. Eu jamais vou conseguir fazer nada sozinho. E a gente abraçou essa ideia. Juntamente com essa ideia, a gente abraçou a ideia de vir morar aqui em cima. Só que teve um momento da nossa vida que eu acredito que a gente tem que passar por isso para a gente crescer mais ainda profissionalmente. A gente ficou só com o lucro da academia. E aí a gente teve que se virar nesse lucro. E nós conseguimos. Então, você falou da perda do seu marido, né? Então, como foi isso? Isso interferiu muito na sua administração, na academia? Como era o relacionamento de vocês e dele com as suas filhas? O nosso relacionamento profissional, ele ficava responsável pela parte administrativa e eu ficava responsável pelas aulas. No início foi só eu. E aí, aos poucos que foram aparecendo, pessoas pedindo oportunidade, e foi dando certo até hoje. Dentro do lar familiar, a gente mostrava e tentava levar a questão de que profissionalismo existia, momento, família também. A gente não misturava, até mesmo porque a partir do momento que você realmente pisar no chão e ver que a realidade é assim, se torna mais fácil. E a gente não levava o problema que acontecia aqui no espaço para a nossa casa. A gente tentava deixar aqui e tentava se organizar aqui. E esse aprendizado eu tentei levar para minhas filhas. Ainda sinto um pouco de dificuldade com a pequena, né, porque ela ainda tem 8 anos, mas ela já está sendo bem orientada. E dentro dessa partida dele, quando foi para iniciar a parte administrativa, foi muito doloroso. Porque, como eu já sabia que eu tinha ali meu braço direito para tomar de conta de tudo, em questão financeira, eu só passava a organização e ele já tomava de conta. Aí eu senti, primeiro eu fiquei perdida, tive que estudar, organizar, iniciei, só que eu vi que teve um momento que estava me sufocando. Eu tinha que dividir essa responsabilidade. E aí foi onde
eu sentei com a nossa filha mais velha, a Nanda, e passei tudo que eu estava sentindo primeiro, né? E em seguida eu passei a questão do profissionalismo. E ela abraçou a causa, graças a Deus. Hoje eu considero ela a gerente do espaço. Quando ela está, ela toma de conta. Quando eu estou com ela também da mesma forma. Quando eu preciso sair por algum motivo, ela também faz realmente o trabalho acontecer. E conseguimos. Ainda existem algumas falhas, sim. Mas é em cima daquelas falhas que a gente pega, tem um diálogo, e dentro daquele diálogo a gente tenta ter as melhorias para que não aconteça mais. E estamos conseguindo. Até hoje, graças a Deus, estamos conseguindo. É tanto que muita gente, quando chega aqui a primeira vez, pergunta, eu queria falar com a proprietária do espaço. Eu estou lá atrás dando aula. Alguém que possa substituir ela, aí ela se apresenta, eu, Ananda, e depois de um diálogo naquele momento que a pessoa vai entender que ela faz parte também como dona do espaço. Até então, a gente mostra muito profissionalismo, isso é muito bom, sabe? Porque eu não posso dar a liberdade do lar familiar dentro do espaço profissional, porque às vezes pode acontecer de alguma coisa não dar certo. Aí a gente tem esse certo cuidado. No seu ver, assim, como proprietária do espaço da Mulher e Família, qual foi o ponto mais alto dele e o mais baixo? Eu acredito que o mais alto foi quando eu dei o grito de liberdade que eu ia abrir um espaço para as mulheres. Muitas mulheres já vibravam, sabe? E muitas também chegaram até desabafar comigo porque tinha muito vontade de cuidar da saúde de forma prazerosa, dançando ou praticando uma musculação ou um funcional, mas às vezes não ia porque o esposo não deixava, porque poderia ser um espaço que tinha muito homem. E aqui existe os homens, mas, como eu disse, organizado, né, nos seus espaços. E aí, isso eu posso dizer que foi o primeiro de tudo, né? E o outro que você me perguntou foi onde eu achei que foi fraco sobre o... Em questão, foi mais assim, quando foi preciso, eu caí de paraquedas no momento que eu tive que assumir tudo só. Aí foi um momento assim muito difícil. Mas foi onde eu parei, refleti e vi que um sonho que foi tão bem sonhado, projetado, e eu de repente fechar um ciclo. E eu disse que não. E aí nós continuamos e graças a Deus está dando certo. Certo. Como empreendedora e mulher, qual foi a maior dificuldade que você viu assim no mercado? Sobre abrir tudo? Alguém criticou no começo? Eu tive muito apoio, muito mesmo apoio, principalmente das mulheres, né? Bota para frente que vai dar certo, a gente precisa desse espaço. É tanto que nós somos a pioneira aqui em São Gonçalo, né? E aí as dificuldades, elas foram aparecendo, mas de uma forma que deu certo a gente equilibrar, sabe? Só teve essa questão mesmo da cor, que incomodou um pouco os homens, né? Mas que depois, tudo bem. Alguns homens até enfrentaram quando era rosa. Mas, assim, foi tranquilo. A gente foi conseguindo, né, levar. Em uma pergunta anterior, você falou muito sobre o profissionalismo e o lar. Já teve algum momento assim que isso se chocou, que isso trouxe um problema ou incomodou? Não, até mesmo porque a gente se organiza aqui com horários, né? Nós temos os horários para cada profissional, a sua responsabilidade, e tá dando certo. Quando nós estamos no nosso espaço, que é no nosso lar,
a gente também consegue equilibrar. Acontece assim, às vezes que tem um cliente novo, né, que se encontra aquele momento fechado. E aí, pela uma parte é bom, porque quando está lá em cima, que escuta uma campainha, a gente já dá aquela atenção. Não, esse momento é fechado, mas abrimos tal hora, sabe? Pela uma parte ficou ótimo. E em questão de bem-estar, para mim e minhas filhas, ficou muito, muito melhor a gente estar aqui. Então, quais são as suas metas daqui para frente? Muitas. E eu tenho planos que, se for da permissão do Senhor, eu quero aumentar o espaço. Não sei aonde, mas a gente tem planos de realmente deixar a academia com um espaço que possa ter de tudo um pouco, que a gente possa realmente dar aquela... Não vou dizer que aqui não tenha, nós temos, mas tem momentos que a gente necessita de uma piscina maior, tem momentos que a gente necessita de uma sala de musculação maior, né? E dentro desse sonho vai ser até uma forma da gente dar oportunidade a mais pessoas para estarem trabalhando, né? E dando ainda mais credibilidade e segurança, mais ainda, para os clientes que desejam estar conosco. Então, eu agradeço pela sua participação, por abrir o seu espaço, seu negócio aqui para essa entrevista, por compartilhar a sua história com momentos tão dolorosos e momentos tão bons. E é isso, essa foi a entrevista com a empreendedora Fernanda Rafael. Obrigada, Carol. E foi um prazer imenso mostrar o que realmente é a vida de um profissional. Obrigada. Bom, o meu negócio já começou assim. Minha mãe tinha uma loja e eu sempre ajudei ela na loja dela, aí fazer compras. Nisso eu fui gostando, né, desse ramo de vendas e tudo, e montei a minha própria lojinha. Isso há mais de 20 anos atrás, mas tudo começou com a minha mãe. E qual foi a sua maior dificuldade, assim, no início? Como eu já, desde os 12, 13 anos, eu sempre ajudei ela, que ela sempre vendeu, né, revista, depois montou a loja, eu não tive tanta dificuldade, porque eu já vinha desse meio que era empreender junto com a minha mãe. Como a sua loja, seu empreendimento em si, ele mudou na vida da sua família? A minha família é uma família de empreendedores, irmãos, mãe. E do meu empreendimento é que vem toda a minha renda, toda a minha família, né? Eu sou, tipo, aquela pessoa que é o chefe da família. Chefe de casa, né? Que todos me conhecem mais ou menos assim. E durante o processo de pandemia, como foi a questão de você ter que se reinventar? Trabalhar com as mídias sociais, né? Que boa parte das vendas foram feitas através disso. E aí, como foi para você? Quando chegou a pandemia, que a gente baixou as portas, todo mundo ficou assustado. Agora, como é que eu vou fazer para poder pagar minhas contas, para poder girar meu negócio? E surpreendeu muito, porque foram tempos bons para vendas. Era difícil a gente achar mercadoria para comprar, era difícil no início. As primeiras 2 semanas, tipo assim, foi muito difícil. Mas aí, quando você foi achando mercadoria, foi muito boa. Em questão, né, de vendas, foi bom. Em questão de vendas, né, foi bom. Não foi ruim a pandemia, porque acredito que tiveram auxílios e nisso fez o comércio girar melhor. Quem pôde, né, tá trabalhando, deu muito certo. Para mim, deu. Então foi uma adaptação boa essa questão de vendas online e tudo mais. Sim. E na questão do seu núcleo familiar, você e seus filhos, como eles lidam com essa questão de ter uma mãe empreendedora, uma mãe muito conhecida, e como foi você sustentar a sua família em si, o seu núcleo familiar? Bom, assim,
como empreendedora, assim, na família, é muito bom, porque todos me ajudam um pouco, e tem algum que já foi, né, já está empreendendo também. Mas acho que eles têm orgulho da mãe, né, porque eu tento sempre dar o melhor para eles, né, trabalhando e tentando dar o melhor para eles do meu negócio, do que a gente vive, né, do meu negócio. E nesse seu filho que está começando a empreender, você se sente orgulhosa de pensar assim, ele viu a mãe sendo uma empreendedora e hoje em dia ele quer empreender, então provavelmente ele se inspira em mim. Sim, com certeza. E assim, para finalizar a nossa conversa, qual a mensagem que você deixa para as mulheres, principalmente as mulheres que estão começando a empreender ou há pouco tempo estão com negócio e estão com medo, por exemplo? Que elas tenham coragem e que elas lutem para conseguir a independência, porque quando a gente empreende, a gente tem uma independência financeira. Que elas não tenham medo, que elas sigam em frente. Eu acho que é isso que eu tenho para deixar. Eu queria agradecer pela sua disponibilidade, pela participação, e dizer que foi uma honra conversar com você, entender e saber da sua história tão linda. Tá, obrigada.